Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre como obter o reconhecimento da sua cidadania italiana aqui na Itália nesse ano de 2023. E eu vou te mostrar quais são as 5 etapas que te separam deste reconhecimento. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar disso hoje. Pois é, toda vez que eu falo para as pessoas que são só 5 passos ou 5 etapas para que separam essas pessoas do reconhecimento, as pessoas dão uma bugada, falam assim, mas eu tenho visto por aí que um monte de coisa. É o seguinte, a primeira coisa que eu preciso te explicar é que a gente tem que ter clareza no que a gente precisa fazer para que isso que a gente queira fazer dê certo. Então, hoje eu vou te mostrar com muita clareza, com muita tranquilidade, quais são essas 5 etapas que te separam da sua cidadania italiana. E uma coisa super importante, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o processo de reconhecimento aqui na Itália. Se você pretende fazer o seu processo no Brasil ou em outro consulado italiano pelo mundo, este vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer vir para a Itália fazer o processo aqui e entender como em pouquíssimos meses você consegue ter o reconhecimento da sua cidadania, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a preparação da sua vinda. Eu ouso dizer que essa etapa, ela corresponde a mais ou menos uns 70% do sucesso do seu processo aqui na Itália. Por quê? Porque a preparar a sua vinda, e aí eu vou te mostrar que são 3 pequenas partes dentro dessa etapa, elas são fundamentais. Começando pela primeira etapa, que é a deixar pronto os seus documentos. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai reunir todas as suas certidões de nascimento, todas as suas certidões de casamento, todas as suas certidões de óbito, mais a CNN, a certidão negativa de naturalização, ou a certidão positiva de naturalização, vai verificar se esses documentos têm erros e variações, vai me mandar para análise lá na Jornada da Cidadania Italiana, para que eu analise e veja se tem erros e variações. Depois você vai traduzir todos esses documentos para a língua italiana, depois você vai apostilar esses documentos, a gente vai deixar tudo prontinho, tudo bonitinho com a sua árvore genealógica para facilitar a vida do funcionário público. Então esse é o primeiro passo. Você vai deixar os seus documentos, você vai criar uma pastinha com a sua documentação tal qual ela vai ser entregue no dia do protocolo dos seus documentos aqui na Itália, que é um dos passos que a gente vai falar daqui a pouco. Quando você tem toda a sua documentação traduzida, apostilada, corrigida, sem nenhum erro, nenhuma variação, tudo lindo e maravilhoso, você já está pronto para vir para a Itália ou pronta para vir para a Itália. Então esse é o primeiro critério dentro da nossa preparação para a vinda. O segundo critério é escolher um comune. Você não chega aqui na Itália de qualquer lugar, para qualquer lugar ou de qualquer jeito. Você, antes de vir para cá, você vai escolher o seu comune com base nos critérios que eu te ensino, qual é o melhor comune, qual é a melhor região, quais as características que tem que ter esse comune. Você entra em contato com o funcionário público do comune, você manda os seus documentos para análise. Tem gente dizendo, nossa, não existe isso de mandar os documentos para análise. Claro que existe. Todos os membros da Jornada da Cidadania Italiana que vêm para a Itália, têm sucesso nos seus processos, entram em contato, eu ensino a fazer isso. Então não caia na besteira de achar que você chega na Itália pro que vai dar, para ver como vai ser. Você vem para a Itália com um comune definido, com seus documentos analisados, com uma conversa, uma abertura de conversa com um funcionário público que vai realizar o seu processo. E depois que você tem tudo isso feito, você começa a efetivamente preparar a sua viagem. Ou seja, você vai comprar a sua passagem, você vai fazer voo direto ou voo com escalas, enfim. Você vai verificar qual é a melhor forma de chegar naquela região, naquele comune, enfim, quais são as formas mais simples, inteligentes de chegar ali. Aí a gente vai para a etapa número 2, os seus primeiros passos na Itália. Você chegou na Itália. O que acontece agora? Antes mesmo de chegar lá no comune italiano para pedir a sua residência, você precisa observar alguns documentos, porque os seus documentos para a prática, eles já estão ali separadinhos, lindos e maravilhosos. Agora, para você chegar ao ponto de protocolar esses documentos, tem uma etapa que é a etapa da residência. Você precisa ser residente na Itália antes de poder protocolar os seus documentos. E quando a gente fala em residência, aqui na Itália isso é um conceito muito importante. E aqui basicamente você vai ter 3 coisas que você precisa fazer. Primeira delas, verificar a sua entrada, os documentos da sua permanência na Itália. Porque a gente tem um grande benefício. A gente não precisa de um visto para entrar na Itália.
A gente não precisa sequer de um visto para poder pedir a residência, porque a gente tem algumas circulares que nos dão direito a pedir nossa residência, para ir até uma prefeitura pedir a nossa residência ali, sem a necessidade de um visto ou de um permesso de sojourno, porque a gente tem algumas circulares que nos dão esse benefício. A gente tem uma baita facilidade em relação a outras pessoas. Então, para isso, você precisa deixar pronto estes documentos. Você vai precisar dizer para o oficial, se você entrou com um voo direto na Itália, você tem um carimbo no seu passaporte. Se você fez conexão em algum outro país aqui da Europa, você vai precisar fazer a declaração de presença. E, de novo, não se preocupe se alguma dessas situações, de alguma coisa que eu esteja falando aqui, você não saiba, tá bom? O que eu recomendo que você faça? Vá anotando para você pesquisar depois. Porque eu vou pedir para o Felipe deixar aqui o nosso manual Saga Book na descrição desse vídeo e também o link para a Jornada da Cidadania Italiana. Então, nestes lugares, além dos vídeos que já tem aqui no YouTube, além do nosso artigo no blog minhasaga.org, você vai conseguir concatenar todas essas informações que eu estou passando para você. Então, primeira etapa, antes de você ir no Comune, é observar qual foi a sua entrada na Itália e deixar os documentos prontos para isso. Segundo passo dentro dessa etapa é os documentos do imóvel. Como eu disse, você vai até uma prefeitura para solicitar a sua residência, para dizer a eles que você vive em algum lugar. Aonde que é esse lugar? É uma casa? É um apartamento? Você alugou esse imóvel ou você está sendo recebido por alguém? Se você alugou, você vai ter um contrato de aluguel, registrado diretamente nos órgãos específicos. Se você está sendo recebido por uma pessoa, você vai ter um documento chamado Cessione di Fabbricato. Então você também vai deixar, essa segunda etapa serve para você deixar todos os documentos do imóvel para comprovar que você está no determinado imóvel. E o terceiro passo dessa nossa segunda etapa é verificar se o comune onde você vai fazer o seu pedido exige o CPF italiano, que chama-se Codice Fiscale. Então, se for necessário, se esse comune exigir o Codice Fiscale, então você vai até a agência dele Entrate para solicitar o seu Codice Fiscale e aí você vai deixar também separadinho agora nessa parte da sua pasta, que é a parte para solicitar a residência. E aí nos leva ao terceiro passo, que é efetivamente ir até um comune italiano solicitar a sua residência. Lá, quando você chega no ficho anagrafe do comune, eles vão pedir para você, primeiro, qual é o seu título de permanência na Itália? Você está regular no país? Você vai apresentar ou o carimbo no seu passaporte, demonstrando que você entrou com voo direto e ali já tem a data. E isso já é prova suficiente para você permanecer nos primeiros 90 dias aqui sem nenhuma outra necessidade burocrática. Ou se você fez conexão em algum outro país aqui, da área Schengen, em outro país da Europa, você vai apresentar então aquele documento que eu falei agora há pouco, que você teve que ir até a delegacia e dizer, olha, eu estou efetivamente aqui. Então assim, você vai demonstrar que você está regular e que você pode, que você tem o direito a solicitar a sua residência aqui na Itália. Aí o segundo passo, eles vão falar, ok, aonde que você está residindo? Me fala qual é o endereço, como que funciona, e aí você vai apresentar aquele outro documento. Ou um contrato de aluguel, um contrato de afito, ou uma cessione di fabbricato, que é um documento onde alguém que está te hospedando sem um contrato de aluguel diz que está cedendo para você um quarto ou uma parte daquele imóvel, ou até mesmo um imóvel inteiro, para que você possa residir lá. E aí, o Codice Fiscale, que é o terceiro documento, que é o CPF italiano. Nesse passo, esse funcionário vai pegar todas essas informações, vai colocar no sistema e vai inserir você na lista de população residente, ou seja, na lista de pessoas que vivem efetivamente aqui na Itália. E depois de 2 dias que você faz esse pedido, você já vai poder protocolar os seus documentos. Neste ponto específico, existe uma outra coisinha que acontece, que é a visita do guarda municipal. Não é igual no Brasil, que a gente aluga um imóvel, já está lá sendo residente naquele lugar, coloca uma conta de água, luz e gás no nosso nome e a gente já comprova que é residente. Aqui não. Aqui você tem que ir até a prefeitura, você vai lá, entrega tudo isso que eu falei, eles vão mandar um guarda municipal no imóvel que você declarou que vive para verificar que você vive ali e que aquele imóvel tem condições higiênico-sanitárias e que não é um muquifo qualquer, enfim, uma barraca que efetivamente você possa morar. E esse procedimento dura até 45 dias, mas o fato é, você entregou seus documentos, depois de 2 dias você já pode ir para a próxima etapa, que a gente vai falar daqui a pouco, mas sem esquecer que neste meio tempo
Você tem que ficar esperando o famoso vigile urbano ou guarda municipal que vai confirmar a sua residência. E aí a gente vai para a etapa número 4, que é o protocolo dos seus documentos. Desde que você chegou na Itália, tá lá a sua pastinha de documentos linda e maravilhosa, lembra? Quando você é residente, 2 dias depois do seu pedido, você já pode ir até o fiche de status civile. Então, nesse momento, você vai apresentar toda a documentação, ele vai pedir um outro documento chamado Domanda di Cittadinanza, que é o pedido de cidadania. De novo, vai anotando isso daí se você não sabe. Tudo isso tem no nosso manual Sagabook ou lá dentro da Jornada da Cidadania Italiana, onde eu te ajudo a entender as coisas com muito mais facilidade ainda do que a gente já está falando aqui. E aí você vai entregar esse documento, você vai comprar um selinho aqui na Itália chamado Marca da Bolo, que custa 16 euros. Você vai colar nesse documento, vai entregar todas as suas certidões. E naquele momento, a gente pode dizer que começa oficialmente o seu processo de reconhecimento da sua cidadania italiana aqui na Itália. Porque naquele momento que ele vai pegar todos esses documentos, ele vai verificar se todos eles estão corretos. Ele já fez uma pré-verificação, mas ele vai verificar novamente. Tudo bonitinho, tudo lindo e maravilhoso. E aí ele vai pedir um último documento que a legislação exige para terminar o seu processo, que é um documento chamado Mancata Rinuncia, ou pedido de não renúncia. Ele vai pegar os seus documentos todos, vai verificar a sua linha de transmissão através da sua árvore genealógica, vai mandar este pedido para o consulado italiano onde você mora no Brasil. Se você tiver documentos de um outro consulado, ele vai mandar para esses outros consulados também, mas enfim, é um passo burocrático que é necessário. Quando esse consulado responde ao comune dizendo não, nós não temos nenhum conhecimento relacionado a uma eventual renúncia de uma dessas pessoas, então vocês podem terminar e concluir positivamente esse pedido de cidadania italiana, é quando o comune italiano termina ou começa a finalização do nosso processo de reconhecimento. A finalização desse processo se dá da seguinte forma: tal qual uma criança que nasce naquela prefeitura tem a sua certidão de nascimento, eles vão pegar a nossa certidão de nascimento brasileira, que tem a sua tradução junto, porque a gente traduziu para a língua italiana e apostilou. Eles vão pegar a parte italiana dessa certidão, ou a tradução dessa certidão, e vai transcrever. Literalmente eles vão começar a digitar e colocar no livro de nascimento do comune dessa cidade que você escolheu para fazer o seu processo. E aí você vai ter, assim como eu já tenho a minha, certidão de nascimento italiana. O que nos leva ao 5º e último passo, a emissão dos seus documentos. Neste momento, meu querido e minha querida, você já é um cidadão italiano, uma cidadã italiana reconhecidos. Não existe mais nada que te separe da sua cidadania italiana reconhecida. Você já é cidadão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao clube dos reconhecidos. Qual é essa última etapa? É a retirada dos seus documentos italianos. Primeira coisa que você vai fazer, você vai até o fiche de status civile e vai retirar a sua certidão de nascimento italiana, que aqui a gente chama de Strato per riassunto dell'atto di nascita. Se você é casado ou casada e apresentou essa certidão de casamento brasileira também com a sua respectiva tradução para a língua italiana, você vai retirar também ali a sua certidão de casamento italiana, que é o Strato per riassunto dell'atto di matrimonio. Depois disso, que são os nossos atos, nossas certidões civis, você vai poder solicitar o seu RG italiano, que é a nossa carta de identidade italiana, e depois você pode, se você quiser, pedir o seu passaporto italiano também, que é o seu documento de viagens. Se você pretende viver na Itália, não vai mudar para um outro país ou voltar para o Brasil, você vai solicitar também o seu cartãozinho do SUS aqui, que é a tessera sanitária. Ou seja, essa última etapa é a sua vida no país. E não existe nada mais gratificante que é receber uma mensagem ou uma ligação ou um e-mail, o que quer que seja, do funcionário público italiano dizendo: oi, senhor Barbiero, tudo bem? Seguinte, seu processo foi finalizado. Quando o senhor puder e quiser, pode vir aqui solicitar a sua certidão de nascimento, solicitar a sua certidão de casamento, certidão das suas crianças, e também pode solicitar sua carta de identidade italiana e todos os outros documentos que você tem direito. E o meu papel aqui, neste canal, no nosso blog minhasaga.org, na Jornada da Cidadania Italiana, com tudo que a gente cria, é te ajudar a chegar cada vez mais perto e ter esse mesmo gostinho
que eu tive lá no dia 24 de dezembro de 2007, quando eu tive a minha própria cidadania italiana reconhecida aqui na Itália. E o meu papel aqui é esse. Meu papel aqui é te ajudar a ter a sua vida transformada através deste reconhecimento, que para muitas pessoas é só um pedaço de papel. Mas a gente que está aqui, a gente que vive aqui no que eu chamo de Saga Tribo, que é essa comunidade incrível que foi formada há 15 anos atrás, quando eu comecei o blog minhasaga.org, a gente entende que é muito mais do que um pedaço de papel. Isso aqui é uma oportunidade que poucas pessoas têm e é um privilégio que a gente possa estar aqui conversando e eu explicando tudo isso para vocês e a gente traçando os rumos do reconhecimento da sua cidadania italiana. Então, no link desse vídeo você vai ter um monte de materiais aqui que eu vou pedir para o Felipe colocar, onde vai te ajudar a entender cada vez mais cada uma das etapas que está aqui. Se você tiver alguma dúvida relacionada a isso, deixa um comentário aqui embaixo. Todos os dias eu venho aqui, respondo pessoalmente as dúvidas de todo mundo. Às vezes não dá para responder todas as dúvidas, mas eu consigo pelo menos observar as dúvidas. Às vezes a gente cria um novo vídeo, enfim, o fato é, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos juntos traçar o reconhecimento da sua cidadania italiana. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.